plantados na casa de Deus. Quando eu era menino, eu trabalhei numa chácara e aquele português me ensinou a plantar alface. E foi ali, naquela chácara, que eu aprendi como é nutritivo você se alimentar de legumes e hortaliças. A primeira vez que eu fui ao médico tratar de diabetes, ele olhou assim para o meu rosto e falou: eu vou te dizer qual é a sua alimentação principal. Eu falei: como, doutor? Ele falou: pela sua pele, eu vou te dizer qual é a sua alimentação principal. E aí ele disse: olha, você gosta muito de hortaliça e de legumes. Eu falei: é verdade. É a dieta do Daniel. Era o mais lindo da corte, porque bebia água e era vegetariano. Mas eu aprendi algo muito interessante com aquele português. Ele me ensinou a plantar alface. Preparei então um canteiro e naquele canteiro eu coloquei as sementes. Ele me ensinou que tipo de adubo e tal. Eu coloquei as sementes de alface. Algum tempo depois, aqueles alfaces começaram a crescer, e ele falou assim: mais um pouquinho nós vamos ter que replantar para outros canteiros. Falei: tá bom, tudo bem. Passou algum tempo, aqueles alfacezinhos paulistas já estavam assim com um talo mais ou menos desse tamanho, e o português falou: agora nós vamos ter que passar para outro canteiro. Prepara então com esse adubo e tal, me deu as dicas todas, e eu passei para o outro canteiro. Aliás, eu acho que deu uns 3 ou 4 canteiros, não me lembro, porque tinha que plantar com 1 palmo de distância para dar espaço para aquele alface crescer. Tudo bem, plantei aqueles vários canteiros e depois de um tempo eu fiquei apavorado, porque a impressão que eu tinha é que aqueles alfacezinhos, todos eles estavam morrendo, e eu corri lá no português e falei: olha, aconteceu uma tragédia, os pezinhos de alface estão tudo morrendo. E aí ele falou assim para mim: não se preocupe, porque você tirou aquela plantinha de uma terra com um certo tipo de adubo e uma certa quantidade de água que você colocava, e agora você colocou esse alfacezinho num outro lugar, com outro tipo de adubo, com outra quantidade de água. Não se preocupe, porque as folhas vão cair e logo, logo aquele talo vai começar a pegar força e as folhas de alface vão aparecer. Não se preocupe. Falei: é mesmo? Falou: pode ficar tranquilo. Falei: oba, que legal. E com o passar do tempo, aquele alface começou a ficar verdejante, rechonchudo. Falei: gente, que coisa linda. Os anos se passaram e eu fiz uma descoberta muito interessante. Quando você é plantado numa igreja, você nasceu naquela igreja, vai ser raro você se dar bem numa outra igreja, porque você foi alimentado por aquela fertilizante, por aquele nível de água que tinha ali, e se você criou raízes profundas, pior ainda, você nunca vai sair daquela igreja local. Quando você tem raízes profundas numa igreja local, ninguém consegue te remover. Você pode até pegar um alface, puxar ele sai com facilidade, porque o talo é dessa espessura. Mas pega um cedro que você tem que abraçar e tenta tirar esse cedro do Líbano, como diz as Escrituras. Impossível. E a Bíblia diz que nós devemos ser como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor. Anote o que eu vou te ensinar nessa noite, porque se trata de um fundamento apostólico que deve ter numa igreja local. Plantados na casa do Senhor. Plantados na casa do Senhor. Como? Como árvores de justiça. As Sagradas Escrituras, ela usa diversos símbolos para descrever e dar ensinamento sobre a vida cristã verdadeira.
Observe os símbolos que a Bíblia nos apresenta. O primeiro símbolo é nascido de novo. A Bíblia diz que quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você nasce de novo. E assim como o bebê vai desenvolvendo, crescendo, assim somos nós na vida cristã. Uns estão mais adiantados, outros estão menos adiantados, então, nascido de novo. O Senhor falava com Nicodemos: importa-vos nascer de novo, sepultando a natureza velha e recebendo em nós a natureza de Cristo. Aliás, a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Outro símbolo que a Bíblia usa para a construção dessa igreja poderosa, a igreja do Senhor, é pedras vivas. Nós somos pedras vivas dessa construção. A igreja não é o prédio é o lugar que nós nos reunimos. Nós somos a igreja. Cada pessoa que se encontra aqui, que é membro dessa igreja, faz parte dessa construção que o Senhor está construindo, que é a sua igreja, sua noiva. Então, esse símbolo é muito interessante. Outro símbolo que nós usamos que a Bíblia usa, é que nós somos a noiva do Cordeiro. A Bíblia começa com um casamento e ela termina com um casamento. E essa é a grande expectativa da humanidade. Quando a última trombeta ressoar, Jesus volta para casar-se com a sua noiva. Não vai ser a comunidade evangélica, não vai ser a Assembleia de Deus, não vai ser a Batista, porque o Senhor tem só uma igreja, aqueles que foram lavados pelo sangue de Jesus Cristo. Então, quando a trombeta ressoar, aquele que foi lavado pelo sangue do Senhor está preparado, Maranata, vai subir aos ares e encontrar com o Senhor. Então, outro símbolo muito lindo é a noiva do Cordeiro. Outro símbolo que a Bíblia usa é que nós somos ovelhas. Olha que coisa linda. Nós somos o que mesmo? Bé, bé, bé. Por que ovelhas? A Bíblia diz que Jesus foi levado como ovelha muda para o matadouro e não abriu a sua boca. Ele sabia que precisava cumprir a sua missão. Ele precisava ir para a cruz e ele não abriu a sua boca. Sabia que a ovelha sabe que ela vai morrer, ela entra no curral para ser morta, ela derrama lágrimas dos olhos, mas ela não volta para trás, ela segue em frente. Gente, isso é lindo. Jesus, então, naquela cruz do Calvário, sabia que não podia se mexer. Às vezes nós vamos à cruz e a gente quer se mexer para lá, para cá. Quanto mais você se mexer, mais rasga a sua mão, mais rasga os seus pés. Por isso que a Bíblia usa esse símbolo para dizer que nós somos ovelhas. Porque nós sabemos quando o Senhor está nos levando para a cruz. Porque tudo que tem vida morre e tudo que morre ressuscita. A nossa carne precisa morrer. A nossa carne precisa ir para a cruz. Sabe por que os leões não comeram Daniel? Porque não tinha carne, tinha espírito. Ovelhas. O Espírito Santo não desceu sobre um galo, o Espírito Santo não desceu sobre um porco, o Espírito Santo não desceu sobre um cavalo, o Espírito Santo desceu sobre uma ovelha, porque a ovelha é mansa, a ovelha é doce, a ovelha é quebrantada, a ovelha é humilde. Ovelha. O Espírito Santo desceu sobre uma ovelha. João Batista aponta para Jesus e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi como uma ovelha muda para o matadouro. Ele deu a sua vida por mim e por você. Eu gosto muito desse símbolo. Ovelhas.
Você é uma ovelha? Boa pergunta. Ovelhas. A Bíblia diz também que nós somos carvalhos de justiça. E note bem as suas anotações, cada símbolo que você vê na Bíblia tem uma porção de verdade. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre árvores. Vamos falar sobre o jardim do Senhor, que é no momento da celebração da ceia que Jesus vem para observar o seu jardim. Principalmente na época da primavera, mas isso vai ser depois. Vamos lá, continuando nos símbolos. Carvalho de justiça. A Bíblia diz que nós somos esposa do Cordeiro, sal da terra. O mundo ainda não apodreceu por causa da igreja na terra, porque nós somos sal da terra. Nós é que estamos conservando o mundo. A Bíblia diz também que nós somos luz do mundo. Você é a luz do mundo. Onde você chega, você ilumina o ambiente, você irradia o evangelho, você prega a palavra com poder, com autoridade, com unção. Luz do mundo. A Bíblia diz também que nós somos herdeiros de Deus. Oh, que coisa linda! Herdeiros da promessa, filhos da promessa, embaixadores de Cristo, filhos da luz, semente de piedosos, espetáculos da terra. Que tremendo! Quando o mundo olha para a igreja, é espetáculo da terra. E olha, vou te dizer, gostei da igreja nesses últimos 20 dias. Gostei. Mais de 100 mil crentes cancelaram a sua conta no Santander. Esse banco do diabo vai à falência. E não precisa nem dizer, você está vendo aí na mídia o que está acontecendo. A exposição que eles fizeram no Rio Grande do Sul, uma coisa horrível, horrível. Tinha uma salinha lá que colocavam as crianças peladas para um apalpar no órgão genital um do outro, para tentar descobrir o que é, sou homem, sou mulher, sou gay, não sou, o que sou. Uma coisa horrível, mas a igreja deu a resposta. A igreja deu a resposta. Você pode dar um aplauso à igreja do Senhor? Aleluia, 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 aleluia! Como disse, cada símbolo tem uma porção de verdade. E para quê? Para ser aplicada na minha vida e na sua vida. Devemos então compreender e receber no coração e aplicá-los à nossa própria vida e na vida da Igreja de Cristo. Plantados na casa do Senhor como árvores de justiça. Vejamos então detalhadamente esse símbolo da árvore que é usado para demonstrar princípios fundamentais que sem dúvida irão nortear a nossa vida para sermos bênção na igreja local. Primeiro ponto, as árvores são para produzir frutos de acordo com a sua espécie. Está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 11 e 12. Se você quer comer banana, você vai numa bananeira. Se você quer comer maçã, você vai numa macieira. Por quê? Lá na sua semente tem um código genético. Você pode pegar aquela semente e semear em qualquer lugar que vai nascer maçã ou banana e assim por diante. Pare e pense. As árvores são para produzir frutos de acordo com a sua espécie. Que espécie sou eu de apóstolo? Eu oro, eu leio a Bíblia, eu faço jejum, eu tenho paixão pelas almas. Que espécie de crente você é? Porque segundo a sua espécie é que você vai reproduzir. Então, a primeira lição que nós estamos tendo aqui é que as árvores do campo são para produzir frutos de acordo com a sua espécie. Note o detalhe. Jesus veio como unigênito do Pai, o único.
Quando ele subiu aos céus, ele se tornou o primogênito, e nós devemos ser clones do Senhor Jesus. Será que nós estamos perseguindo essa visão de sermos clones do Senhor Jesus? Porque ele passou de primogênito para unigênito, agora ele é unigênito entre muitos irmãos. Será que eu trago na minha vida a imagem e semelhança de Jesus? Pelo menos deveria ser. Imagem e semelhança de Jesus. E lendo o versículo, ele disse: produz a terra, relva, erva que dê em semente, árvores frutíferas que deem frutos segundo sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra, e assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme sua espécie, e viu Deus que isso era bom. Agora uma pergunta: se uma bananeira deu banana, é para a bananeira comer? Não. É para alimentar alguém. Se uma pessoa está numa igreja local e ela é uma bananeira, ela vai dar banana para quem? Para pessoas comerem. Ela vai alimentar outras pessoas. Minha vida na igreja deve ser dar frutos para alimentar outras pessoas. E na medida que ela se alimenta desses frutos, ela vai se reproduzindo segundo a minha espécie. Escute o que eu vou lhe dizer. Uma igreja é o que a liderança é. Se a liderança é firme e saudável, a igreja vai acompanhar no mesmo nível. Há vários pastores e pastoras que quando chega 3 horas da manhã, eu entro em contato com todos eles ao vivo pela internet. São homens e mulheres que estão olhando o meu referencial, estão dizendo: se o nosso apóstolo está orando pela madrugada, toda madrugada, nós vamos orar com ele. Deve ter algum motivo. Por que será que Jesus orava pelas madrugadas? Por que será que Jesus andava por lugares solitários e ele orava sozinho? Tem um segredo para isso. Então, o primeiro ponto é: as árvores são para produzir fruto de acordo com a sua espécie. Segundo ponto é: a árvore é agradável à vista e boa para o alimento. Se você é uma árvore abençoada, plantada numa igreja local, e as pessoas olharem para você, essas pessoas vão dizer o quê? Oh, mas que árvore linda, que árvore bonita, que árvore frondosa, agradável à vista. Quando o Senhor diz que nós somos espetáculo para o mundo, é isso mesmo. Você é como árvore plantada na casa do Senhor, você é um espetáculo para o mundo. Segundo ponto: agradável à vista e boa para o alimento. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para o alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Terceiro ponto. As árvores devem ser plantadas junto à corrente das águas e dá o fruto na estação certa. Qual é a estação que está a sua vida? Outono, inverno, verão ou primavera? 4 ciclos. A primavera é quando floresce a árvore, as flores aparecem, a polinização acontece, onde os insetos e animais vêm, tiram o pólen e começam a espalhar. Isso fala de um novo ciclo de vida, onde naturalmente uma igreja deve crescer e multiplicar, se ela for uma igreja saudável. 4 estações: verão, inverno, outono e primavera. Olha o que diz a Bíblia. As árvores devem ser plantadas junto à corrente das águas e dar o fruto na estação certa. Diga comigo: estação certa. Isso aí.
Está lá em Salmo 92, versículo 12, 13, 14 e 15. Agora veja o que diz a Bíblia. O justo florescerá como a palmeira. Olha que o salmista está usando esse símbolo para dar sentido e significado à nossa vida cristã. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão muitos frutos. Serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Agora presta atenção no que eu vou lhe dizer. Visualiza comigo uma palmeira madura. Na sua cidade tem várias delas. Quando você olha rente ao chão, bem no pé daquela palmeira, você vai ver as raízes. Quanto mais as raízes profundas, mais as raízes vão pegando, sugando mineral, água, nutrientes, e aquela árvore vai crescendo. Raízes fala de subsistência daquela árvore. Quando você olha no caule dessa palmeira, você vê várias marcas naquela palmeira. As folhas caíram e as marcas ficaram lá. Sabe o que Paulo disse? Eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo. Uma árvore plantada na casa de Deus, ela traz no seu corpo as marcas de Cristo. E não é mole, não. A Bíblia diz que Jesus aprendeu a obediência naquilo que ele padeceu. O sofrimento amadurece a nossa vida cristã. Será que você pode dizer nessa manhã, nessa noite, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo, as marcas de Cristo? Quando você olha lá para o talo daquela palmeira, lá em cima, tem uma folha que está quase nascendo, ela está apontando lá para o céu. A palmeira está dizendo, eu dependo de Deus, 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 eu dependo de Deus. E quando aquelas folhas se abrem, a sombra acolhe o faminto, o sedento, o necessitado. Aquela pessoa que está sofrendo com o calor da vida. Será que as nossas vidas como palmeira têm feito sombra para acolher as pessoas carentes e necessitadas? O justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro do Líbano. Escute o que eu vou lhe dizer, eu já estive no Líbano. O Líbano tem um solo pedregoso, rocha. Quando toda a vegetação rasteira, seca, queimada, o cedro está com suas folhas verdinhas. Por que que a vegetação rasteira está queimada e o cedro está com as folhas verdes? Escuta o que eu vou lhe dizer, isso é muito interessante. O cedro, quando chega na maturidade, você não consegue abraçar o caule. Se ele tiver 40 metros para cima, ele tem 40 metros para baixo de raízes. Ele vai aprofundando, aprofundando, aprofundando. Quando ele encontra um bloco de granito, ele finca ali, enfinca as raízes, e sai um outro broto, e ela vai até encontrar uma abertura e vai descendo, 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 até encontrar água. Sabe o que é isso? Isso fala de conhecer a Cristo em profundidade. Minha vida cristã não é uma vida leve, levada por qualquer vento de doutrina. Eu estou firme na palavra e ninguém vai me remover desse lugar. Tenho raízes. Estou bebendo águas profundas. Eu conheço Cristo na sua profundidade.
E por isso não sou levado por qualquer vento de doutrina. Por quê? Tenho raízes na igreja local. Uma igreja que tem raízes, pode vir a tempestade que for, ela vai ficar firme. Por quê? Porque ela tem raízes. Ela balança, a árvore balança para lá, balança para cá, mas ela fica firme. Por quê? Tem raízes. E é até bom que venha bronca sobre as igrejas para separar quem tem raízes e quem não tem. Porque quem tem raízes fica firme. Você tem raízes? Você tem raízes? Então o terceiro ponto é esse. Quarto ponto. As árvores são semelhantes aos justos plantados na casa do Senhor. E aqui nós já temos uma palavra sobre justiça, integridade, retidão, verdade, honestidade, humildade, submissão, obediência. Olha o que a Bíblia está nos ensinando, irmãos. O justo florescerá como uma palmeira, crescerá como um cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. E quando você tiver 68 como eu, 69, 70, 75, 80, não vai aposentar não, você vai continuar dando muitos frutos. Isso é Bíblia. Irmãos, isso é Bíblia. O crente não se aposenta, na sua velhice ele dá muitos frutos. Quer saber? Um idoso cristão tem muita experiência para passar para essa juventude. Experiência de vida. Aquele homem é calejado, aquela mulher calejada, já passaram por tudo quanto é tempestade, pode ensinar o caminho das pedras. Quantos aqui tem 15 anos? 17? 20, 25. O lugar onde você vai passar, eu já passei há muito tempo, já ficou lá para trás. O sábio é aquele que aprende com o erro dos outros. Eu posso te ensinar o caminho das pedras, se você quiser. Porque por onde você vai passar, eu já passei. Tem alguém aqui que tem mais de 70 anos? Levanta a mão quem tem mais de 70 anos. Olha aí. Cola do lado daquela senhora e procura saber as experiências que ela teve na vida. Hein? Quem tem 68? Vamos ver quem tem 68. 68. Ah, você quer esconder a sua idade, né? Item 5. Árvores de justiça são plantados pelo Senhor. Irmão, irmã, o Senhor te plantou aqui. E eu sei que você tem certeza disso. E você não pode sair daqui se o Senhor não autorizar. Porque Ele é quem coloca os membros na igreja aonde Ele quer. Se o Senhor não autorizou, você vai bater com a cara na parede. Mas se Ele autorizou, aí é Ele e você. Árvores de justiça são plantados pelo Senhor. Está no Salmo 104, versículo 16. Avigoram-se as árvores do Senhor e os cedros do Líbano que Ele plantou. Salmo 148, versículo 9. Montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros. 6. As árvores devem alegrar-se e regozijarem-se. E é lindo quando a igreja entra nesse nível de alegria, de regozijo, por aquilo que Deus está fazendo, pelas grandes obras de Deus, não é? O jejum de 21 dias, aleluia, o capeta foi amarrado, agora a bênção de Deus está aí para a gente usufruir dela. Hã? Lindo isso. O que diz a Bíblia? Meu assunto com vocês aqui é Bíblia. Minhas mensagens são todas recheadas de Bíblia. Eu não consigo fazer a igreja rir, isso é raro. Não consigo falar de ciência, matemática, tecnologia, meu negócio é Bíblia.
É Bíblia no pulmão, nos rins, no coração, na carne, na pele, no suor. É Bíblia. Errais porque não conheceis as sagradas Escrituras e o poder de Deus. A igreja erra, eu erro, porque não conheço a Bíblia. Quanto mais eu conheço a Bíblia, menos eu erro. O problema é a nossa disposição de obedecer a palavra, é ou não é? É a minha luta e a sua luta. Mas veja o que diz aqui: folgue o campo e tudo que nele há, regozije-se todas as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque Ele vem julgar a terra. Diz que quando a última trombeta ressoar, as palmeiras, sim, Ele vem, as palmeiras vão começar a bater uma palma na outra, sim, Ele vem, sim, Ele vem, Maranata, Ele vem, sim, Ele vem, sim, Ele vem, Maranata, Ele vem, sim, Ele vem, Maranata, Ele vem. Até a natureza vai dar glória, 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 glória. A natureza vai se regozijar pela volta do Senhor. Imagina a igreja. Imagina aqueles que estão na expectativa da volta do Senhor. Mas para outros, vai ser um dia de terror. Eu queria tanto te encontrar do lado de lá, na eternidade. Eu não tenho certeza se você vai. Eu tenho certeza que eu vou. A Bíblia diz que nem todos os que são de Israel são de fato israelita. Porque o verdadeiro israelita luta para viver a palavra de Deus. E vai no arrebatamento aqueles que estiverem vivendo a palavra de Deus. E se você deu a sua vida pela obra, você vai receber um galardão da mão do Senhor Jesus. Porque Deus não é injusto para ficar sem recompensar aqueles que doaram suas vidas pelo reino de Deus. Aleluia. Isaías 61, versículo 3 e 4. E a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. É lindo isso, oh meu Deus. E edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os diantes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Nós vamos recuperar, nós vamos restaurar, porque Deus nos deu um espírito de reconciliação. Mas isso é muito lindo. Você pode dizer um amém? Amém. Agora veja, estou entrando já na conclusão. Árvores como alimento. Está lá em Levítico 19, 23 a 25. Olha, isso aqui é uma revelação que eu vou lhes dar nessa noite. As árvores não deviam ser usadas como alimento para o homem antes de 5 anos de plantio. Antes de 5 anos de plantio. Agora veja o que está escrito em Levítico 19, 23, 24 e 25. Veja aí. Quando entrardes na terra e plantardes toda sorte de árvores de comer, ser-vos-á vedado o seu fruto. 3 anos vos será vedado. Falei, Senhor, por que 3 anos? 3 anos é o tempo em que você e eu fomos preparados pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. A Santíssima Trindade. 3 anos. No primeiro ano da conversão de Paulo, ele não fazia outra coisa a não ser contar o seu testemunho, que era uma coisa viva e real. Mas não devemos esquecer que Saulo de Tarso maltratou a igreja e matou muitos crentes. O testemunho dele era péssimo.
E esse Saulo de Tarso passou 3 anos junto aos apóstolos e aprendendo e recebendo. Olha que revelação tremenda. Quando entrardes na terra e plantardes toda sorte de árvore de comer, ser-vos-á vedado o seu fruto. 3 anos é o tempo em que você vai se preparando, estudando, preparando, se limpando, se lavando, restaurando. Glorioso isso. 3 anos vos será vedado, dele não se comerá, porém no 4º ano. Por que 4 anos? Mateus, Marcos, Lucas e João. 4 evangelistas que anunciam o mesmo evangelho. Os 4 animais, lá de Ezequiel, do Apocalipse. 4 é um número muito importante. A cidade, a Nova Jerusalém, ela é quadrangular. Fala de uma totalidade na nossa vida cristã. Aprendizado, crescimento, espichar as raízes. Gente, 3 anos vos será vedado, dele não se comerá, porém no 4º ano todo o seu fruto será santo. 4º ano é o ano da consagração pessoal, consagração ministerial. 4 anos, batendo na porta do céu, comendo a Bíblia, bebendo a água celestial. Oh, Jesus! No 5º ano, comereis o fruto dela, para que vos faça aumentar a sua produção. Eu sou o Senhor vosso Deus. O 5º ano na vida de uma pessoa que está enraizada numa igreja é o tempo de produção. Crescer e multiplicar. No 5º ano, você vai aumentar a sua produção. Por quê? Você amadureceu. Olha que Davi cuidava de um pequeno rebanho. E um dia um urso aparece. E o Davi vai lá e despedaça aquele urso. Não me pergunte como, que eu não sei. E ele protegeu as ovelhas. Depois aparece um leão. E não sei como, não me pergunte. O Davi vai lá e despedaça o leão também. Porque ele tinha visão de proteger o rebanho, proteger a igreja, proteger pessoas, proteger o grupo que você lidera. E agora, um gigante Golias passa 40 dias zombando do povo de Deus, rindo da cara deles. E o Davi vai lá e passa num riacho, enfia a mão no riacho e pega 5 pedras lisas. Coloca aquelas 5 pedras lisas no seu surrão. E quando chega diante do Golias, ele escolhe uma delas. As 5 estavam preparadas. Faz sentido para você? O 5º ano é o ano da produção. Se você passou 5 anos numa igreja local e você não está produzindo, tem alguma coisa errada com você. Porque no 5º ano, segundo a Bíblia, é tempo de produzir. E sabe o que aconteceu? O Davi derrubou Golias. E sabe o que Deus fez? Deus colocou uma nação na mão de Davi para ele liderar aquela nação. Quando você derruba o urso, é uma prova. Quando você destrói um leão, é outra prova. Quando você derruba um gigante como Golias, é sinal que você está pronto para liderar uma grande nação. Foi o que aconteceu com Davi. O 5º ano é o ano da produção. O 3º ano é o ano de ser trabalhado pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. 4º ano é ano de consagração. 5º ano é ano de aumentar a sua produção. Só não aumenta a produção se você tiver alguma doença. Se você tiver alguma doença, peça ao Senhor que Ele vai curar você e você vai multiplicar. Uma igreja curada, naturalmente, ela cresce e multiplica, cresce e multiplica, cresce e multiplica, cresce e multiplica.
Agora vamos entrar na conclusão. Árvores como alimento. 3 anos significa, e o significado na vida cristã. Tempo de ensino e consolidação. Está lá em Atos capítulo 20, acho que é versículo 31. Eu acho que ia colocar um parênteses aí, saiu 0. Atos 20, 31. Veja aí, pastor Rafael, para mim. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cansei de admoestar com lágrimas a cada um. Olha o que diz a Bíblia, irmãos. Oh, perfeito. Atos 20, versículo 31. 3 anos. Vamos lá? 3 anos de seu significado na vida cristã. Tempo de ensino e consolidação. Veja Gálatas 1, versículo 18. Decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. 3 anos corrido. Quem? Saulo de Tarso. Precisava aprender. Agora veja em Tiago, capítulo 5, versículo 17. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos e orou constância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Tremendo isso, não? São pérolas e revelações que eu estou colocando para você pensar sobre isso. Será que você tem raízes profundas nessa igreja? Ou você é levado por qualquer vento de doutrina? Ou você é levado por qualquer abalo? O 4º ano tem a ver com plenitude de vida, tempo de maturidade, tempo de santidade, tempo de consagração pessoal e familiar. 4º ano é oferta de louvores ao Senhor nosso Deus. O 5º ano tem a ver com plenitude de vida, tempo de maturidade, também tempo de multiplicação em abundância, comer do fruto e aumentar a sua produção. É lindo quando uma igreja entra nessa esfera espiritual. Uma paixão começa a queimar no nosso coração. Uma paixão por almas, uma paixão por vidas. E nós não nos descansamos, enquanto não reproduzimos a nossa vida na vida de outras pessoas. Árvores do campo são a vida do homem. Deuteronômio 20, 19. Quando sitiarem uma cidade por muito tempo, pelejando contra ela para tomar, não destruirás o seu arvoredo, metendo nele o machado, porque dele comerás. Pelo que não o cortarás, pois será a árvore do campo algum homem, para que fosse sitiada por ti. Quando tiveres entrado na terra e plantar de toda sorte de árvore de comer, ser-vos-á incircunciso o seu fruto. 3 anos vos será incircunciso, dele não se comerá. Porém, no 4º ano, todo o seu fruto será santo, para dar louvores ao Senhor. E no 5º ano, comereis o seu fruto, para que vos faça crescer a sua novidade. Eu sou o Senhor vosso Deus. Árvores semelhantes àqueles que são plantados na casa do Senhor. Salmo 58, versículo 8 e 9. Quanto a mim, sou como a oliveira verdejante na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para todo sempre. Dar-te-ei graças para sempre, porque assim o fizeste na presença dos teus fiéis. Esperarei no teu nome, porque tu és bom. Finalmente, as raízes têm a ver com suprimento de água e nutrientes. O tronco, a espessura do tronco, tem a ver com evidência de estabilidade e maturidade. As flores têm a ver com frutificação e preservação das espécies. Os frutos, evidência de maturidade, reprodução e multiplicação. Você se considera uma árvore plantada na casa do Senhor? Você tem raízes profundas? Você tem dado frutos? Você tem alimentado pessoas? Árvore de justiça plantadas na casa do Senhor. Sem raízes profundas,
seremos lançados de um lado para o outro, como Paulo diz a Efésios 4, versículo 14 a 16. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por qualquer vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas segundo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Efésios 4, versículo 14 a 16. Árvores enraizadas, que não se agitam com qualquer vento de doutrina, porque estão plantados junto às correntes das águas e dão sempre seu fruto na estação certa. Nós, como árvores na igreja do Senhor, devemos estar enraizados, alicerçados, como dizem Efésios 3, 17 e 18. Enraizados e alicerçados em quem? No Senhor Jesus. Eu sou o apóstolo dessa igreja, porque Deus assim quis, mas a igreja não é minha, a igreja pertence a Ele, ao Senhor Jesus, é dele. Ele que pagou um alto preço na cruz do Calvário por essa igreja, então a igreja é dele. Aliás, nós somos a noiva de Jesus. E assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade do amor de Deus que excede a todo entendimento. Plantados na casa do Senhor, dão frutos na estação certa. Melhor ainda, plantados junto à corrente das águas. As águas são a palavra. E isto te será por sinal. Este ano se comerá o que espontaneamente nascer. No segundo ano que daí proceder. No terceiro ano, porém, semeai e colhei, plantai vinhas e comei seus frutos. O que escapou da casa de Judá ficou de resto, tornará a lançar raízes para baixo e dará fruto para cima. Irmãos, em 2 Reis 19, 29 a 33. Porque de Jerusalém sairá o restante, e do monte Sião, que escapou. O zelo do Senhor fará isto. É Deus quem dá o crescimento. Plantados na casa do Senhor. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrarás nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho por onde vier, por este voltará, mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor dos Exércitos. Por quê? São árvores frondosas, plantadas na casa do Senhor. O que significa isso? Significa que todos nós necessitamos de ensinamento sistemático e forte. Palavra, alimento. Comer a palavra, se alimentar. Quando a Bíblia diz que nós somos árvores plantadas na casa do Senhor, significa que nós necessitamos de ensinamento forte e sistemático. A igreja de Jerusalém tinha ensinamento forte e sistemático. Está lá em Atos 2,42. A igreja de Antioquia era um centro de obras e tinha um ensinamento muito forte. A igreja de Corinto, está lá em Atos 18:11, tinha ensinamento forte e consistente. A igreja do primeiro século ganhou milhares e milhares e milhares de pessoas. Mais de 100 mil pessoas de uma hora para outra. Por quê? Tinha um ensinamento forte. Eram árvores plantadas na casa do Senhor. E quero terminar com esse salmo primeiro. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite.
porque ele é como árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Assim diz o Senhor dos Exércitos. E eu quero profetizar sobre a sua vida, que a partir de hoje, você se torna uma árvore frondosa, plantada nessa igreja. As suas raízes vão se espichar para baixo, porque o Senhor quer que você seja uma dessas árvores, e você vai produzir muitos frutos para a glória de Deus.